amores? Vamos falar um pouquinho sobre Camões épico, tá? Na aula anterior, nós vimos, né? Nós estudamos a parte da poesia lírica de Camões, seus sonetos, né, a construção, o lado paradoxal desse artista. Mas agora, uma coisa que é super importante é a gente falar da grande epopeia que Camões escreveu, que Camões construiu, né? Pela biografia, vocês viram que ele construiu no meio de toda aquela reviravolta que foi a vida dele, entre batalha, né? Uma batalha e outra, entre um local e outro, e Camões foi construindo o grande clássico épico de Portugal, da literatura portuguesa, até os dias de hoje, né? E a grande ideia de Os Lusíadas é a seguinte: nós vamos ter, tá, presta atenção, a trajetória do Vasco da Gama sendo narrada por Camões, ok? Só que lembrem, Vasco da Gama, final do século XV. Camões está narrando isso no século XVI, gente, ok? Então não confunde. Quando Camões está escrevendo Os Lusíadas, os portugueses já dominaram, né, todo aquele trecho, já haviam chegado as Índias, mas já tinham assim, dominado rotas. O Brasil, né, já era colonizado por Portugal, entendeu? Então, na verdade, quando Os Lusíadas foi, né, lançado, quando essa obra foi lançada, o que é que nós vamos ter? A proposta de Camões é de enaltecer, tá? De resgatar aquele heroísmo de Portugal, aquele povo, né, que desbravou os sete mares, tentando fazer algo inédito que ninguém havia conseguido, que era traçar uma nova rota para chegar às Índias, né? O famoso Cabo das Tormentas, que o rei sabiamente vai mudar o nome, né, para Cabo da Boa Esperança, porque assustava tanto o povo, né, passar pelo Cabo das Tormentas, e realmente, né, aquele périplo, né, aquele contorno africano para que a gente faça, né, aquele redemoinho, aquelas águas agitadas, deixavam muitos navios à deriva, né? Ou, né, desapareciam, enfim, um caos completo. Mas Vasco da Gama vai com sua frota, né, e vai conseguir ultrapassá-lo, chegando em 1498 a Calicut. E aí, o Camões vai pegar essa trajetória para narrar. Só que essa narrativa, gente, ela vai ser um pouco diferente. Por quê? Obviamente, ele vai transformar Vasco da Gama e os marinheiros em heróis, certo? Uma epopeia precisa de um herói. Só que vocês vão ter que levar em consideração uma coisa. Por mais que Vasco da Gama represente, né, esteja ali para ser esse grande herói, o verdadeiro herói, aquele que realmente é exaltado em Os Lusíadas, é o povo português. Vasco da Gama, né, ele vai ser a representação desse povo, entendeu? Então fiquem bastante atentos a isso. Nós vamos ter, na Vasco da Gama, representando o heroísmo do povo português. Ele é como se fosse uma parte desse todo, tá? Então, na hora que eu enalteço a bravura de Vasco da Gama, de seus marinheiros, eu estou enaltecendo a bravura do povo português, o nosso verdadeiro herói de Os Lusíadas. Agora, como é que Camões pensou essa epopeia? Gente, a gente tem aí o classicismo, né, como um momento de resgate da cultura greco-latina, greco-romana. Então, a primeira coisa que Camões traz é o resgate dessa estrutura épica, tá? Em sua essência, desde a construção do texto, a inclusive fazer a inserção, né? Colocar na obra elementos da cultura greco-romana. Ou seja, toda a história é embasada na mitologia. Os deuses do Olimpo, tá, estarão ali, ora para ajudar, ora para atrapalhar. Como assim, Kelly? Gente, nós vamos ter Baco, né, ou Dionísio, como vocês queiram chamar, é a mesma divindade, só muda o nome por conta de Grécia e Roma, certo? Baco, Dionísio, ele vai se tornar contra os portugueses, tá? Ele vai ficar, perdão, contra os portugueses, vai se tornar adversário dos portugueses. Por
quê? Bem, a grande ideia por trás disso é que os portugueses, por serem católicos, ao chegarem, né, às Índias, que ainda cultivavam, né, rituais para outros deuses, incluindo os bacanais, as festas dionisíacas, iriam possivelmente ser afetados por essa outra cultura. E realmente, né, a gente sabe, né, que há toda uma influência em todos os locais que os portugueses chegaram, da cultura da igreja que estava chegando junto, até aqui no Brasil, né? Lembrem que os jesuítas, né, vão justamente para as colônias, para os locais em que os portugueses estavam chegando e dominando para fazer essa implementação, né, da cultura católica, aquela coisa toda. E aí, querendo ou não, o Baco, ele é contra isso. Obviamente, ele vai tentar atrapalhar de todas as formas e com todas as ajudas possíveis, vai tentar evitar que Vasco da Gama chegue a Calicut, certo? Porém, do outro lado, nós vamos ter Vênus, tá? E a deusa, ela vê nos portugueses o seguinte, gente, ela olha para eles, veja bem que exagero, ó, ela vê nos portugueses o heroísmo dos romanos, tá? De seus tão amados romanos. Caramba, Kelly, sério mesmo? Sério, gente. E aí ela resolve defender, ajudar os portugueses. Então, na verdade, vai virar, sabe o quê? Uma grande luta, né? Uma grande briga do Olimpo. Na verdade, a história, né, ela é contada com esses dois pontos. Nós vamos ver o que está acontecendo com Vasco da Gama e sua frota e vamos ver, né, como os deuses estão tramando para ajudar, para atrapalhar as parcerias. Quem, né, Baco vai conseguir para tentar impedir aquilo ali, e aí Vênus vem, descobre e desfaz e dá um jeito de ajudá-los. É um livro fantástico, maravilhoso, lindo. Gente, são tantas referências mitológicas. É uma aula de mitologia, ler os Lusíadas. E eu exalto Camões até por isso. Sabe por quê? Porque, caramba, a forma como ele escreveu, os locais em que ele estava, ele não tinha livro para consulta, ele não estava dentro de uma biblioteca, estava tudo aqui, ó. Conhecimento guardado, adquirido. Gente, ele é um grande escritor, um grande leitor. E a obra é maravilhosa, fantástica, tá? Então vale super, hiper a pena ler. Isso é um resumo da obra. Agora eu vou falar e mostrar para vocês alguns capítulos importantes dentro dos 10 cantos, né? A gente não fala capítulo, tá certo? A gente fala em cantos, tá? Então a gente vai ver agora um pouquinho dessa perspectiva em alguns cantos que eu quero destacar para vocês dentro de Os Lusíadas. Bora lá? Vem comigo? Queridos, esse material será disponibilizado para vocês, certo? Então, vou aproveitar para ir pincelando em cima dele. Primeiro, né, é importante a gente saber sobre a estrutura do poema, tá? A estrutura do poema, ela é feita, obviamente, seguindo a tradição clássica, como eu coloquei para vocês, ok? Por isso, ela é dividida em 5 partes. Proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo, tá? Que eu tenho que decorar esses nomes e tal. Não, entenda, já é suficiente. A proposição, gente, ela pega o canto primeiro, tá? Estrofes de 1 a 3. É a exposição do assunto do poema, ou seja, do que vai falar, do que ele pretende falar, né? Aí o poeta diz que pretende cantar os feitos heróicos dos soldados e navegadores portugueses, bem como a memória dos reis portugueses que expandiram as fronteiras lusas e a fé cristã, tá? Aquilo que eu coloquei para vocês, né? Quando a gente acabou ainda, né, antes de pegarmos essa parte, de falar sobre a história dos Lusíadas e a parte histórica que está por trás de tudo isso, ok? Agora, a segunda parte, que é a invocação, tá? Nós pegamos as estrofes 4 e 5 do canto primeiro. Nesse momento, o poeta pede inspiração às musas. No caso da Epopeia de Camões, as musas não serão nenhuma representante da tradição clássica. O poeta escolhe como fonte de inspiração as ninfas do rio Tejo, que é um rio português, chamadas por ele de
Tágides, ok? Então, nesse sentido, podemos dizer que Camões nacionalizou as musas. Então, vão compreendendo a grandiosidade e por que o rei, né, ficou em êxtase, Dom Sebastião, quando Camões apresentou a ele a obra, tá? A dedicatória de Camões, né, que é o próximo passo, que vai das estrofes 6 a 18, é feita ao rei Dom Sebastião, que é o nosso rei que vai desaparecer na guerra, né, de Alcácer Quibir na África, tá? E vai criar em torno dele toda aquela história do sebastianismo e tal, certo? Mas, na época, Dom Sebastião ainda não havia viajado, né, ido às cruzadas, quando Camões apresentou a obra para ele, beleza? E aí, como a gente viu na biografia, Camões deixou o rei tão entusiasmado que o rei chegou, inclusive, a propor um pagamento mensal, né, a Camões, tá certo? Como um salário fixo, por ele ter feito aquela grandiosidade que vai levar o nome do povo português adiante por várias gerações. E o rei estava certo. Por quê? Estamos hoje aqui em 2020, tá? Falando sobre Os Lusíadas, obra de Camões, ok? A próxima parte é a narração em si. A ação do poema começa, né, quando os navegantes já estão no meio do Oceano Índico. Paralelamente, os deuses reúnem-se no Olimpo, lembram, né, que eu comentei, para decidirem o futuro dos ousados portugueses. E aí é quando a história ganha, né, aquela subdivisão. Por quê? O inimigo, né, Baco, né, vai estar de um lado, enquanto do outro lado nós vamos ter Vênus, tá certo? Ou Afrodite, que vai estar apoiando os portugueses. E aí Camões vai dividir a história, tá certo? Em dois eixos, o mitológico e o histórico. E ele opta por deixar esses trechos, tá, gente, em separado, o plano mitológico e o plano histórico, né? Nós vamos ter duas ações, então nós vamos ver o que é que está ocorrendo com Vasco da Gama e nós vamos ver o que é que os deuses estão planejando, né, ali. É como se os portugueses fossem realmente fantoches nas mãos dos deuses, ok? Então, o plano mitológico e o plano histórico, né, o mundo dos deuses e o mundo dos homens, foram mantidos por Camões separados ao longo do poema, e somente no episódio da Ilha dos Amores, que representaria ali os cantos 9 e 10, nós vamos ter a união, né, o encontro do divino com o humano, tá certo? Já vitoriosos em sua missão, os nautas portugueses são recompensados pelas ninfas da Ilha dos Amores, olha lá. E o que é o epílogo? O epílogo, gente, é a conclusão do poema, tá certo? Contém um fecho dramático e pessimista sobre o futuro da nação portuguesa. O poeta lamenta a decadência de seu país. Na verdade, esse trecho ele é bem crítico, tá? Desencantado. Parece ser uma premonição da derrocada sofrida pelos portugueses. Mas, na verdade, vejam bem, Camões, quando escreve Os Lusíadas, o poema já está sendo escrito lá na frente, né? Então ele já percebe ali pelo contexto histórico, né, que os portugueses estão perdendo território, tem toda uma coisa sendo, né, traçada. Crescemos, ganhamos, né, conquistamos, mas no momento em que Os Lusíadas está sendo apresentado, né, foi proposto, os portugueses já não são tão grandiosos, né? Primeiro estado moderno europeu, os desbravadores, né, dos oceanos. Então, de uma certa forma, esse tom crítico aí de Camões tem uma prerrogativa. Só que, obviamente, as pessoas chegam a dizer que é como se ele tivesse uma premonição da derrocada sofrida pelos portugueses na batalha que ainda vai vir, né? A de Alcácer Quibir, que eu falei para vocês, que é onde o rei Dom Sebastião irá desaparecer, não é isso? Então, nesse sentido, o epílogo dos Lusíadas contrapõe-se com o tom fanista com que se desenvolveu toda a trama, não é? Então, é mais uma característica que difere os Lusíadas de uma epopeia totalmente 100% clássica. Por quê? Porque numa proposta clássica, eu não vou ter esse tom de crítica, eu não vou ter essa desconstrução, entendeu? Eu vou ter o ufanismo, o enaltecimento do herói o tempo inteiro, tá?
Também podemos dizer que no epílogo do poema de Camões há uma atitude subjetiva do poeta, que desabafa sobre os seus próprios conflitos íntimos e da vida de privações que teve nos últimos dias de vida. Feito nós, vimos na biografia dele, tá certo? Os últimos dias de vida de Camões foram terríveis, em um pequeno quarto, sofrendo, a peste, horrível, Não mais, musa, não mais que a lira tenho, destemperada e a voz enrouquecida. E não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. Percebam esse verso, Cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não nos dá a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça, olha a crítica a Portugal, e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Então você percebe realmente, como Camões está trazendo um olhar íntimo, subjetivo e crítico no epílogo, ok? Agora, alguns episódios que são importantes para vocês no decorrer da obra. O primeiro episódio que eu destaco é o episódio de Inês de Castro, gente, que é a história, na verdade, um mito, história e mito da amante de Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, que é a história de Inês de Castro, que serviu para muitos escritores de inspiração durante todos esses séculos. A ideia, da rainha coroada depois de morta, tá certo? Segundo consta, o primogênito de Dom Afonso IV, o Dom Pedro, casou-se com Dom Constância Manuel, porém apaixonou-se pela bela galega Dona Inês de Castro. O romance dos dois passou a ser comentado e mal visto pela corte e, obviamente, pelo povo, Sob pressão, Dom Afonso manda exilar Inês no castelo de Albuquerque. No entanto, conta a lenda que, mesmo à distância, o romance teria continuado por meio de correspondências. Mas quando sua esposa morre, no parto de seu primogênito, Dom Pedro manda que Inês regresse do exílio. Várias noivas eram impostas ao herdeiro do trono, mas ele alegava já ter se casado com Inês secretamente. Dom Afonso IV, o pai do futuro rei, tá certo? Fica desesperado com isso. Então, ele faz o seguinte, ele não quer que Inês e seus bastardos assumam, de alguma forma, o trono lá na frente. E aí, isso tem uma razão política por trás, obviamente. Então, na ausência do filho, que foi à guerra, às cruzadas, foi combater na África, ele manda assassinar a moça, mas de uma forma vil e cruel. Diz a lenda que ele mata Inês na frente de seus filhos, manda decapitá-la. Quando Dom Pedro volta, quando ele retorna, e sabe, o ocorrido, ele manda desenterrar a defunta e vai coroá-la rainha, fazendo com que toda a corte portuguesa beije a sua mão. Gente, Fernão Lopes e Camões registram, certo? Fernão Lopes, lembram Fernão Lopes lá do humanismo? Registram que, ao se coroar rei, Dom Pedro I teria se dedicado à vingança contra os assassinos de sua amante. Então, assim, como Fernão Lopes bebe nas fontes, e aí Camões está resgatando o que Fernão Lopes já teria colocado, então essa história, lenda ou não, acabou fazendo parte, da história de Portugal e chega até os nossos dias. Mas a forma como Camões conta é de cortar o nosso coração. Inês suplicando, pede clemência, entendeu? Pelo amor dos netos, e aquele rei horrível, aquela pessoa tenebrosa, manda executá-la, principalmente na frente das crianças. Gente, isso corta o meu coração até hoje, Desde a primeira vez que eu li esse canto até hoje. É algo assim terrível. É uma parte linda. No meio do épico, Camões chega com um lirismo desenfreado, A gente esquece que está no meio de uma epopeia clássica, de fatos heróicos, porque a gente cai de paraquedas no canto lírico, dramático,
comovente, chocante, né? Que é Inês de Castro. Vale muito a pena ler os Lusíadas, minha gente. Olha, vocês sabem que eu tô chorando, né? Vocês sabem disso, pelo amor de Deus. Ah, eu sou manteiga derretida, não adianta. Bora lá. Episódio do Velho do Restelo, gente. Esse episódio, ele pra mim é uma grande ironia, tá? É um momento também assim de crítica de Camões. Por quê? No momento em que os navegantes portugueses se despedem de seus familiares no porto de Belém, um ancião, um velho, que por ali vagava, manifesta-se contra a viagem. Só que o discurso dele é imponente, ele condena, né, a aventura, fala da cobiça, da ambição, da fama e do poder com que essas pessoas estão, né, envaidecidas, tá certo? Então, de acordo com o velho, a ânsia dos portugueses em enfrentar os perigos, né, encobria a necessidade de se lutar contra os perigos urgentes de seu país, ou seja, a ameaça, né, dos mouros, tá? Então, é uma fala de uma pessoa conservadora, né? É uma fala de uma mentalidade ainda feudal, agrária, oposta ao expansionismo que ele joga ali. Então, uma crítica. Ela é diferente daquela crítica que eu falei para vocês lá do epílogo, tá? Porque lá no epílogo a gente percebe que é a voz do Camões, tá certo? Em relação ao contexto atual de Portugal. E aqui não. Aqui seria a voz de um discurso de uma pessoa que se coloca contra, né, o expansionismo, contra as grandes navegações. Então, mesmo compondo uma epopeia que tem o objetivo de exaltar as grandes navegações, Camões dá voz ao discurso contrário, certo? Então, ele mostra pra gente que as pessoas, nem todas as pessoas na época, foram a favor desse expansionismo. Até porque muitas pessoas morrem, gente, nessas aventuras marítimas, tá certo? E o episódio do gigante Adamastor. Vejam que os trechos que estarão na ficha, vocês podem ler depois, para poder, obviamente, construir, né, a referência do que eu estou apontando para vocês. O episódio do gigante Adamastor é lindo, é lindo. Ele personifica o Cabo das Tormentas, minha gente, tá? Ou seja, quando os marinheiros estão ali chegando ao Cabo das Tormentas, ameaçados por tempestade, uma nuvem negra, claro que vocês sabem que vai ter o dedinho de quem? De Baco, né? Uma figura horrenda e gigantesca aparece no ar, ameaçando-os. Trata-se de um gigante, o gigante Adamastor, certo? Um dos gigantes filhos da terra, né, Adamastor, se apaixona por uma ninfa, né, por Tétis. Porém, por não ser correspondido, ameaça a mãe, né, que é Doris, para que esta lhe entregasse a ninfa, dizendo que se isso não fosse feito, ele a tomaria à força. Doris fez com que a ninfa lhe aparecesse nua para o gigante, né? E ele, desesperado, começou a beijá-la. É para você entender de onde veio, né, o gigante Adamastor, que é aquele monstro de pedras, certo? E aí, né, aos poucos, ele percebe que está beijando, na verdade, um penedo, e ele próprio começa a se transformar em um penedo. Então, mesmo petrificado, punido pelos deuses, Adamastor continuava a admirar a ninfa e, para descontar todo o seu ódio e desespero, passou a atormentar e destruir com grandes tempestades os navios que por ele tentavam passar, né? Então, inspirado em Homero e em Ovídio, este episódio é o mais rico e complexo do poema, gente, na natureza simbólica, mitológica, lírica. Por quê? Primeiro ele vai contar essa história de amor, né? Ele vai trazer pra gente esse ponto com a mitologia, vai mostrar essa questão da natureza simbólica, porque o Cabo das Tormentas ganhou vida, né? Então, vencer o gigante Adamastor era para os portugueses o maior desafio. Era passando o Cabo das Tormentas, eles conseguiriam fazer o contorno africano, gente. Certo? E eles só vão conseguir isso na história por causa de quem? Dela, Vênus, tá? Então, Vênus vai dar uma forcinha, vai dar uma mãozinha ali, ok? Então, vencer o gigante Adamastor significa para os portugueses vencer seus próprios medos, contra suas próprias limitações que eles pretendem triunfar, ok? Mas o que eles não sabem é que por trás daquilo ali vai haver um empurrãozinho, vai haver uma ajudinha dos deuses, ok? E o último episódio que eu destaco para vocês é o episódio da Ilha dos Amores. É um prêmio,
tá? Como um prêmio pelos seus feitos heróicos, por terem passado por tantos desafios, terem vencido, né? Os desafios ali impostos pelos deuses, né? Porque Baco vai ter apoio, aquela coisa toda, né? Vênus resolve dar uma ajudinha. Então, auxiliada pelo Cupido, ela prepara os portugueses para uma ilha maravilhosa, onde são oferecidas umas belas ninfas para eles, tá? Camões descreve o local como um verdadeiro paraíso, preocupando-se em narrar plasticamente, o que é plasticamente, gente? Com detalhes, como se ele tivesse com um pincel, né? Como se ele estivesse pintando um cenário. Então, você se sente naquele ambiente. É algo, assim, fantástico. Tá? Depois de se fartarem no banquete, estarem bem alimentados, os aventureiros são conduzidos por Tétis ao ponto mais alto da ilha, onde a deusa lhes revela, tá, aos moldes de Dante, ok, a máquina do mundo e o futuro glorioso dos portugueses. Ao dormirem com as ninfas, né, Ilha dos Amores, vocês entenderam aí o que está implícito, tá? O humano mistura-se com o divino, fazendo dos portugueses praticamente o que, minha gente? Semideuses, o que lhes configura a imortalidade. Seus nomes para sempre estarão gravados na história. Caramba, Kelly! Pois é. Então, gente, a Ilha dos Amores, né? Camões abusa da sensualidade, do erotismo, né? Tem toda uma libertação da concepção do pecado sexual, né? Promovido pela igreja, vocês sabem disso, né? Mas, né, é uma obra em que isso poderia acontecer, até porque ele tem inspiração clássica, né, gente, mitológica e tal. Enfim, é um canto lindo, também com um toque delicado, diferente. Enfim, gente, toda a obra eu poderia passar horas, dias, meses falando de Os Lusíadas para vocês. Eu poderia detalhar cada canto. Eu destaquei os principais e peço para que vocês leiam esse material, porque ele complementa o nosso livro, complementa o nosso conteúdo, tá bom? Fantástico! Isso aí é o que eu resumo, fantástico. É o melhor adjetivo para definir Os Lusíadas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desses comentários e, né, estudem com muito carinho essa obra, né? Revejam isso em casa, ok? Um beijo e até o nosso próximo encontro, que já será, né, para responder, fazer algumas questões e, claro, né, dar o pontapé para a literatura no Brasil. Valeu, meus amores, um cheiro bem grande!